Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fora de série, fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que momento joia de poder estar aqui novamente com vocês para a gente continuar essa nossa jornada, capítulo por capítulo da Bíblia, de interpretação e compreensão do texto bíblico. Hoje Mateus capítulo 2, episódio 1, é a parte 1, né? Episódio número 579, essa é a 8ª temporada, onde estamos vendo o Evangelho de Mateus. Você encontra mais milhares de outros episódios aí disponíveis para você em vários distribuidores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Herodes, sobre como eram os dias de Herodes ali, os dias que Jesus nasceu. Comecinho de Mateus, a gente está falando ali bastante ali do início da vida do nosso Senhor. E a gente vai falar um pouquinho dessa monarquia que imperava em sua época, como isso afetou, como isso influenciou, como isso vai afetando ali os fatos históricos, tá bom? Então é isso. Como vão vocês? Tudo bem? Que bom tê-los aí de volta, pra gente junto aprender mais do texto bíblico. Aqui você encontra muita teologia bíblica, história, geografia, muito aprendizado de forma gratuita, um toque aí no seu celular, tá bom? Capítulo 2, versículo 1. Foram dias sombrios em que Herodes transformou o seu temperamento ali, irascível, né, no espírito do governo de uma nação. O seu reinado, ele foi conduzido com um esplendor externo de muitas construções e uma tentativa vigorosa de agradar os judeus. Ele tentava. Herodes, no fim da sua vida, os seus crimes, eles tinham consumido a pouca boa reputação que ele conseguira fabricar para si mesmo, né? Foi tudo inventado. A nação estava com o coração partido e a única esperança sólida que lhe restava era aquela acalentava no peito, acalentada no peito dos judeus devotos, como Ana e Simeão, que estavam esperando pela consolação de Israel. Então Cristo veio. Nenhum acontecimento terreno poderia moldar um Cristo, pois as circunstâncias terrenas eram muito adversas. A necessidade era grande e foi simplesmente a necessidade do homem que trouxe Cristo ao mundo. Herodes ainda reinava, mas mesmo assim o Cristo veio estabelecer o seu reino. O soberano de Jerusalém naturalmente suspeitou que o rei recém-nascido fosse um rival ao seu trono. A maioria dos judeus teria partilhado a sua opinião se tivessem acreditado em Jesus, embora tivessem encarado a situação com sentimentos muito diferentes. Mas Cristo não veio sentar-se no trono de Herodes. E não podemos pensar nele simplesmente como o herdeiro legítimo que expulsaria o usurpador insolente, pois ele era descendente de Davi. O seu reino não é deste mundo. Os monarcas terrestres, eles sobem ao poder, são tirados do poder e ele ainda reina. Dele é o reino dos céus, estabelecido na terra. O mundo quer um rei que possa governar no reino das ideias, que possa influenciar os corações, que possa vencer o pecado. Os apóstolos, eles foram comissionados para tornar conhecido outro rei, um Jesus, Cristo e Herodes. Que contraste os dois nomes sugerem. No entanto, são os nomes dos dois reis dos judeus da mesma época. Força, egoísmo, crueldade caracterizam o domínio visível degenerado de Herodes.
Se a gente olha para Jesus, a gente vê verdade, gentileza e amor que marcam a regra espiritual invisível do seu reino. Assim é sempre, embora não necessariamente na mesma forma dramática. Quando chegamos a Cristo e ao seu reino, alcançamos um nível mais elevado. Respiramos ar mais puro, caminhamos na luz. Então, embora os dias possam ser adversos e totalmente desfavoráveis, nós alcançamos o que está acima dos aborrecimentos diários. Nós alcançamos um pouco da paz da eternidade em que Cristo vive. No versículo 12 também, nós notamos aqui nesse texto uma referência aos reis magos, a peregrinação deles. A maneira como esses homens agiram lança muita luz sobre o caráter deles ao mesmo tempo. Abre-nos lições na explicação geral. Os magos, eles são exemplos para nós no seu esforço para encontrar a Cristo, na sua conduta quando encontraram também. Os magos viram a sua estrela no Oriente, e essa aparência estava de acordo com o caráter do seu próprio estudo e observação. Deus pode usar uma variedade de métodos para nos levar a Cristo. A ciência do naturalista, a literatura do estudante de livros, o trabalho do homem de negócios. Esses homens, os magos, conheciam a sua estrela e a ela se apegaram. Nós podemos alcançar melhor uma nova verdade seguindo a revelação que já possuímos. A estrela nos céus físicos era considerada um farol dos céus espirituais. Neste caso aqui específico, Deus permitiu que servisse como um farol. A orientação veio de Deus. Nós devemos erguer os olhos para o céu, se quisermos ver o caminho para Cristo. Em Jerusalém, os magos consultaram Herodes e ele aconselhou-se com os rabinos. A nova estrela nos céus não eclipsou a luz da antiga profecia hebraica. Isso ainda teve sua esfera na descoberta de Belém. A revelação divina, ela não dispensa o estudo humano. Novas luzes não extinguem velhas verdades. Os magos iniciaram uma longa jornada para encontrar Cristo. Eles não esperaram que ele os encontrasse, eles fizeram questão de descobri-lo. Tal busca merece a recompensa de ser encontrada. Muitos não conhecem a Cristo porque não se dão ao trabalho de buscá-lo perseverantemente. Os magos viajaram para longe, não descansando até chegarem ao seu objetivo final. O homem verdadeiramente sábio, ele não abandonará sua busca por causa de qualquer desânimo. Por fim, o bebê foi encontrado. Todo verdadeiro buscador de Cristo será recompensado ao vê-lo. Tal descoberta está cheia de questões frutíferas para a gente. Os magos abriram suas ricas ofertas e as apresentaram ao menino. Eles partiram com o objetivo de adorá-lo. E essa é a maneira pela qual eles realizaram sua intenção. É indigno apenas buscar a Cristo por causa do bem que esperamos obter para nós mesmos, meus queridos. Ele é digno de adoração. E podemos expressar melhor a nossa adoração através do serviço e do sacrifício. Aquele cujo coração está ardendo de devoção a Cristo não perguntará com que o seu Senhor, qual o mínimo ficará satisfeito. Ele vai adorar, ele vai dar o seu melhor. É singular que Mateus e Lucas também nos seus evangelhos, Lucas o evangelista dos gentios, nos dê essa narrativa da fé e adoração. Assim nós vemos que todos os partidos entre os verdadeiros discípulos de Cristo, eles reconheceram o grande fato de que o evangelho era para o mundo inteiro, pois os magos, eles eram gentios. No início da vida de Cristo isso foi visto, no entanto a maior parte do mundo ainda ignora o seu próprio nome. Aqui está uma razão para uma maior atividade missionária. Uma homenagem à distância. Esses homens vieram de um país distante.
Eles haviam feito uma longa e tediosa peregrinação até chegar a Cristo. Ninguém está tão remoto que não possa encontrar a Cristo se realmente buscar. No entanto, alguns que habitam numa terra cristã, eles estão realmente mais distantes de Cristo do que alguns que são considerados gentios, pagãos. Certamente Sócrates estava mais próximo de Cristo do que César Borgia na história. Havia uma homenagem da antiguidade. Esses magos representavam o antigo sacerdócio persa. A velha ordem dos magos foi desfeita e muitos agora adotaram o nome que não ocupavam nenhuma posição ou cargo reconhecido. No entanto, na própria degeneração do nome, ele nos lembra a sua misteriosa antiguidade. O passado aguarda o futuro. Nada no passado satisfará os corações dos homens. Nós podemos vasculhar a antiguidade, mas não encontraremos nela nenhum substituto para Cristo. Havia também a questão da ciência. Evidentemente, os magos eram astrólogos. Antigamente, tudo o que se sabia sobre astronomia era confundido com astrologia. Tudo o que se sabia sobre química estava sujeito a ser confundido com ideias de alquimia e magia. No entanto, isso não significa que nada se soubesse das verdades das ciências, das verdadeiras ciências. Aqui nós vemos a ciência da época curvando-se diante de Cristo. A ciência não pode ser contrária a Cristo se ela é a verdade, pois é apenas uma verdade precisa e sistematizada e toda verdade precisa ser harmonizada. Nem a ciência, nem a aprendizagem poderão jamais substituir a Cristo. O estudante não consegue encontrar o pão da vida nos seus livros. O homem da ciência não descobrirá Cristo no seu laboratório. Depois de todas as realizações terrenas terem sido alcançadas, a alma ainda precisa de Cristo. Havia a questão da riqueza. A tradição chama os reis magos de reis. Certamente eles eram homens ricos, pois traziam consigo presentes caros para a época. Pensamos em Cristo como amigo dos pobres, mas não temos o direito de restringir a nossa concepção da sua simpatia a qualquer classe da sociedade. Ele é igualmente amigo dos ricos, quando os ricos aceitam a sua amizade, por exemplo. Zaqueu. Além disso, os ricos precisam de Cristo tanto quanto os pobres. Os ricos também têm o privilégio de dar-lhe parte de sua riqueza. O rei e o bebê. Poder terreno e poder espiritual. Esse contraste ele vai aparecer continuamente ao longo da vida de Cristo, mas nunca de forma mais impressionante do que aqui. Imagine o aparente desamparo da criança quando confrontado com a hostilidade implacável e astuta de Herodes. O ciúme inquieto e desconfiado do velho rei e a inocência da criança. A crueldade egoísta daquele déspota e a sua miséria cada vez maior, ela vai contrastar com o amor abnegado e a paz calma do rei espiritual. Os resultados do reinado de Herodes e os resultados do reinado de Cristo. Quão difícil é ver a colheita na semente, quão difícil é discernir entre a glória aparente e a real, e quão difícil, mesmo quando temos alguma compreensão da diferença, escolher para nós a glória que é alcançada pelo alto sacrifício que não apela à ambição mundana. Quando a gente pega Herodes e os magos, nós vemos duas classes de buscadores de Cristo: os bem-intencionados, que o procuram para lhe prestar homenagem, os mal intencionados que se esforçam para se familiarizarem suficientemente com sua história para dirigirem seus ataques contra ele. Duas classes de críticos do Evangelho: os malévolos e os divinamente liderados, os ciumentos e os que admiram francamente, o destrutivo e o reverente. Cristo desperta a curiosidade e a investigação em todos, meus queridos. Sua vida, ela suscita polêmica incessante. Duas correntes de esperança e de ódio lançaram-se contra ele por toda a história e ainda hoje
continua. Ele é o grande teste dos homens, pois a Bíblia diz que ele é preparado para a queda e ressurreição de muitos. Por seus pensamentos sobre ele, por seus julgamentos proferidos sobre ele, por sua atitude em relação a ele, os homens revelam a sua própria natureza. Pela sua conduta para com Cristo, pela sua aceitação ou recusa dele, os homens mostram se os seus gostos são espirituais ou terrenos. Deus fala conosco na linguagem que entendemos, mesmo que isso expresse seu significado de maneira muito imperfeita. Ele nos guia, sim, para a verdade perfeita. Agora pense comigo, quão significativa essa jornada dos magos para a gente. Um símbolo da busca de Cristo, guiados por métodos diversos, por uma estrela divina. Quão significativa essa busca de uma terra longínqua para estar pertinho do menino Jesus. Vamos orar para a gente encerrar esse episódio e a gente volta no próximo, tá bom? Juntinhos para aprender mais da palavra de Deus. Esse é o tempo mais precioso do seu dia, quando você para meditar no texto bíblico. Esquece todos os problemas, todas as preocupações e se volta para buscar a Jesus, como os reis magos fizeram. Oh, Jesus, que possamos ser inspirados pela narrativa dos magos e empreender nossa própria jornada, buscando a Ti com diligência, cuidado, reverência. Que nossa adoração seja pura, verdadeira, desprovida de interesses egoístas. E assim nós estaremos refletindo a verdade do Evangelho. Que ao enfrentarmos os contrastes, meu Deus, entre poder terreno, poder espiritual, a gente possa discernir a verdadeira glória, elevar os nossos olhos para o céu, em busca do caminho que nos leva a Cristo, mesmo em meio às adversidades. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.